Boa noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao curso do livro Paulo Estevão. Hoje é a nossa 11ª aula, né? E hoje ainda estamos aqui, graças a Deus e a irmã, com a nossa amiga Anabela, nos ajudando aí durante esse período de férias da Cris. A Cris está de volta semana que vem. A Anabela vai ter uma licença. Vamos arrumar uma viagem, vou arrumar uma viagem para eu fazer. E, de novo, a gente agradece ela ter nos ajudado aí de pronto para ajudar a gente a compreender aí os capítulos. Então, vamos começar a nossa aula de novo, hoje, que é o capítulo 8, né? Vamos lá, Anabela, contigo. Hoje é a segunda parte do capítulo 8, término, né, do capítulo 8, que a gente vai ver, né, efetivamente a morte de Estevão, mas vamos fazer o nosso evangelho. Ainda é o mesmo capítulo da semana passada, que o Rogério disse que escolheu assim no dadinho, foi muito bem escolhido, e eu fui lá no Amar os Inimigos, e realmente era perfeito para a continuidade. Amar os Inimigos é capítulo 12, item 13. O estúpido amor próprio, a tola vaidade e o louco orgulho, quando serão substituídos pela caridade cristã, o amor ao próximo e a humildade de que o Cristo nos deu exemplo e o ensinamento? Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porquanto não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o germe do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Então, com essas palavras que nos exortam a lutarmos para desenvolvermos cada vez mais o germe do bem no nosso coração e colocarmos em prática, como nos disse Jesus nessa passagem, não basta prescrever o bem, temos que realizar o bem. E se aqui estamos nessa noite, em que iremos ver mais uma vez, mais refletir sobre o caminho do mal, aparentemente, mas que acaba resultando no bem, e nada acontece por acaso, sabemos que Jesus está no leme da nossa nave azul, já desde que veio aqui, desde muito antes, quando essa terra foi criada por Ele. E que nada acontece sem o seu consentimento, sem a necessidade do testemunho para ratificar o bem em detrimento do mal. Que possamos ter um dia, uma noite de estudo com bastante proveito, muita reflexão, e sairmos daqui mais e mais preenchidos pelo amor de Jesus. Graças a Deus. Então, vamos para o nosso tradicional recapitulando, né? Hoje é o capítulo 8, o finalzinho do capítulo 8, da morte de Estevão. Vamos lembrar, na semana passada foi a parte 1. É daqui. Eu estou ouvindo um barulho, parece um tambor. É porque ele estava balançando aqui. Gente, fenômenos físicos. Então, vamos relembrar. Hoje são poucas coisas que nós vamos relembrar, porque o ápice do capítulo é hoje, né? É a segunda parte, em que efetivamente acontece, como o título diz, a morte de Estevão. A gente tem tido notícias de pessoas, boa noite, os que estão na internet, que têm se juntado a gente nos estudos, e aí lembrando, todas as aulas anteriores estão gravadas, então todo mundo pode assistir, quem chegou depois, ou quem perdeu alguma aula, porque estava impedido, viagem, doença, compromissos, também pode assistir, então a gente não precisa perder o fio da meada, tá bem? Vamos lá. Na semana passada, a morte de Estevão... Está ligado já aqui? A morte de Estevão, só o laser... Ah, está aqui. Parte 1, o que aconteceu? Então, após a sessão do Sinédrio, aquela sessão que ficou definido qual seria a sentença,
e naquela sessão em que o Gamaliel tinha pedido, né, pelos discípulos de Jesus, tinha conseguido livrar 3, mas Estevão, a sentença dele ficou mantida, a sentença de apedrejamento. Logo depois da sessão, o Saulo busca a casa de Zacarias, lá na estrada de Jope, para apoio, para reconforto, no dia seguinte, tanto da noiva, quanto do Zacarias, que também era um judeu, também apoiador da lei, que ele poderia ajudá-lo a pensar. Abigail o abastece de novas energias, lembram? Então, ele tinha todo aquele dilema, enquanto ele no mundo se colocava de um jeito, o que Abigail e o amor significavam para ele, e até ele tinha consciência de alguns dos seus excessos e pensava que Abigail o ajudaria lá no futuro a ser mais moderado. Ele já tinha essa intenção. Ela pede pelo condenado, ele não aceita bem o pedido dela. Zacarias apoia Saulo, Saulo conta a seu jeito, é óbvio, e pinta aquele quadro do Estevão como um revolucionário, e aí Zacarias, como também um defensor da lei, concorda que ele deveria ser punido e apedrejado conforme aquilo que estava programado. Em 6 dias, em Jerusalém, acontece aquela ocasião social na casa de de Dalila, onde Abigail é apresentada a todos, e todos gostam muito dela, tanto pelos seus dotes de espírito, quanto pela sua apresentação pessoal, então ela faz sucesso. E nesse dia, inclusive, né, vocês vão lembrar, na casa de Dalila, ela inclusive ainda pede para que Saulo ofereça ao condenado uma última chance de arrependimento, e que ele, obviamente, faz do seu jeito, mas Estevão, no dia do apedrejamento, não abjura Jesus, ele não abre mão, ele não diz, ele continua dizendo que Jesus é o Salvador, e aí o destino dele, naquele momento, está traçado, de forma que Saulo determina que Abigail assista na parte final da cerimônia, e a gente termina a aula da semana passada com Estevão ainda sendo agredido pelos mais eufóricos ali, pelos mais radicais, rasgam a roupa dele, cospem nele, rasgam a roupa, dizem vários impropérios, e Saulo até determina que pare, porque ele queria que a cerimônia fosse conduzida conforme ele planejou, que era o apedrejamento, né? Então, esses foram os acontecimentos principais da semana passada, e o que a gente pode tirar aí de alguns aprendizados? Qual é o nosso objetivo? Vamos dizer para quem está chegando hoje pela primeira vez, qual é o nosso objetivo? Muito bom. De novo, qual é o objetivo? Nós queremos sair deste curso com o nosso coração mais evangelizado, e a gente estamos lançando mão dos acontecimentos da vida desses memoráveis espíritos, para que a gente aprenda com a experiência deles, com aquilo que eles erraram, para a gente não errar, porque a gente pode aprender com o erro do outro para não repetir o erro, né? Para, com isso, a gente sair com o coração mais evangelizado, eles que são os primeiros cristãos. Então, a história do cristianismo primitivo dá para ensinar muito a gente o evangelho através das vivências deles. Mas, na semana passada, então, vimos que um coração amoroso pode corrigir e amparar as arestas de um espírito violento e rude. Mas é claro que, para isso, esse espírito tem que estar aberto a essa correção e a esse amparo. Mas vimos como isso pode acontecer, é possível que isso aconteça, né? Que exerça uma influência positiva. Tudo bem aí atrás? Alguma barata aí no chão? Não, um monte de gente assim em cima do chão. Se é na minha casa, é grito e correria. Que o orgulho é o motor propulsor de todos os acontecimentos tristes desse capítulo. A gente vê que é o orgulho que é aquele combustível para tudo isso que está acontecendo. No caso, orgulho de quem? Do Saulo. Então, atenção ao nosso orgulho. Todo mundo tem. Alguém acha que não é orgulhoso? Todo mundo é. Em temas diferentes, em graus diferentes. Agora, se você acha que não é, cuidado.
É orgulho. Todo mundo é orgulhoso, né, gente? Todo mundo tem ainda, sabe a separação do joio e do trigo? Todo mundo ainda tem ainda várias graminhas ali do orgulho a serem retiradas. Então, o orgulho é o motor propulsor desses acontecimentos. Vamos controlar o nosso orgulho, transformando em virtudes, para que a gente não produza acontecimentos desastrosos como esses aqui, né? Porque todos nós temos um pouquinho de Saulo se transformando em Paulo. Mesmo após 2 meses de maus tratos, vimos que o Estevão ficou preso 2 meses, ele tinha sofrido maus tratos, tinha sinais físicos de maus tratos, ele conservava a serenidade e a bondade. Então, para nós é sempre um aprendizado que nada justifica uma atitude bélica, intempestiva, reativa, né, de inconformidade, de reclamação, de bravejar com o outro, bater na mesa, aumentar o tom de voz. Estevão ficou preso lá 2 meses, sofrendo maus tratos, e ele aparece, naquele momento, com o olhar de bondade e o olhar sereno. Essa é a descrição do Emmanuel, e a gente pode aprender muito com o Estevão. Vamos sair daquela desculpa, esse é Jesus. Ou vai dizer, não, esse é o Estevão. Então para, né? Todo mundo, então, não serve de exemplo? Óbvio que serve de exemplo. E Estevão fala para o Saulo que morrer por Jesus significa uma glória. Então, quando ele é convidado a abjurar, ele fala que morrer por Jesus é uma glória. E, por fim, todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. Quem falou isso? E por que essa frase surge no capítulo? Estevão ouve a voz de Jesus no coração. Então, naquela hora que ele se vê ali humilhado, agredido, ele lembra que Jesus passou por tudo aquilo, também como ele, e ele ouve a voz de Jesus emitindo do coração dele essa frase: todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. E assim, nós terminamos a semana passada e vamos dar continuidade hoje. E aí, nesse ponto, injustiçado, né? Assim, eu acho que às vezes a gente se sente... Eu acho que às vezes a gente se sente injustiçado, né? Então, pode não ser exatamente um orgulho, pode não ser exatamente uma vaidade, assim, explícita, mas quando a gente se sente injustiçado, a gente pensa, poxa, se eu não mereço isso, se eu estou injustiçado, eu não mereço. Se eu não mereço isso, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso termine, acabe, para que a justiça seja feita, para resolver. E na hora que ele escuta a voz de Jesus dizendo isso, né? Então, assim, mesmo quando a gente se sente injustiçado, né, é a hora de tomar a cruz e seguir. Obrigado, Inês. Eu gosto de pensar, vou usar mais um minuto aqui, Anabela. Eu gosto de pensar que a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Então, todas as vezes que a gente se sente injustiçado, é porque a gente está analisando um pedaço da história. Como você vê um trecho de um filme e aí tira um monte de conclusão, mas eu não vi o filme inteiro. Qual é a última lei de Deus que a gente estuda no Livro dos Espíritos? Justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade. Portanto, a lei divina é lei de justiça. Não tem como acontecer uma injustiça. Há informações que desconhecemos que nos levam a crer que eu estou passando por isso, eu sou coitado, eu sou vítima, mas está tudo na lei. Eu só não tenho todos os dados. Depois eu vou descobrir. E quando a gente tem esse nível que é a fé raciocinada, por isso que o estudo é tão importante, né? Por isso que o espírito estuda, para entender. Quando eu entendo, é óbvio que eu vou sentir dor, eu vou lamentar, eu não vou gostar, mas eu não vou ter a sensação da injustiça, da revolta, porque eu entendo que se estou passando tem um motivo e tem um proveito, e está tudo certo dentro da lei de Deus. Então, é a falta de alguns elementos que faz a gente pensar isso, né? Raul Teixeira, palestrante lá de Niterói, acho que muita gente conhece, já veio aqui. Ele conta que uma vez ele era professor
universitário, ele estava participando de um movimento de greve, e lá, revoltado, como os outros. Aí o Camilo, que é o mentor dele, apareceu para ele e falou: calma, meu filho. Ele falou: mas o senhor não acha que isso é uma injustiça? Nós somos todos injustiçados. Ele: olha, na vida existe injustiça e injustos. Injustiçados, não. Então, vamos aprender, né? É como ele disse, a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça. Então, vamos iniciar aqui, né? Atado no tronco, Estevão começa, então, a receber as pedradas. Entre gargalhadas e ofensas da população. Joga na cabeça, por não sei por onde, aí eu não me lembro os lugares, né, que eles falavam, em louvor, né, é como se fosse uma retratação. Joga no coração, faz isso, faz aquilo. E os executores eram os representantes das sinagogas. Era uma função de honra. Quer dizer, foram selecionados. Aqueles que foram selecionados para serem os atiradores da pedra se sentiram honrados, não era qualquer um. Vamos lembrar que sinagogas eram as várias igrejas, entre aspas, de todos os lugares ali. Templo só em Jerusalém. Templo é um só. Mas sinagogas onde Jesus ia pregar, onde Saulo foi e encontrou, que Estevão foi pregar, que qualquer um na época era prática no judaísmo, poder entrar na sinagoga e pregar. Por isso Estevão foi lá pregar, por isso que Saulo foi assistir, e ali ele já começou a ficar mexido, porque não gostou da maneira, né? Falava muito melhor até do que ele conhecia a lei profundamente, dali começou já aquela dor, na verdade, que Saulo começa a desenvolver por sentir-se humilhado. Aí é o grande mote do orgulho, né? Então, esses representantes começam, então, a lapidação, que é o apedrejamento. A sentença foi morte por lapidação. Lapidação e apedrejamento são a mesma coisa. E Saulo, naquela sua posição, né, ele era o organizador, ele era o grande julgador. Ele recebeu carta branca do Sinédrio para fazer essa justiça que ele acreditava realmente. Isso a gente tem que reconhecer. Porque a narrativa de Emmanuel nos faz conhecer também os pensamentos dele, né? E ele tinha plena convicção de que ele estava certo. Embora haja, nesse capítulo, então, muitas vezes, até aquela cutucada, né, dos aguilhões, faz com que ele quase que para e se emociona, mas luta contra. Então, mas ele ali, aquela vibração popular, mata, faz, joga e tal, para ele era um triunfo. Era o seu primeiro grande triunfo, né? Naqueles prestígios das corporações políticas de Jerusalém. Observe que a coisa toda era muito envolvida pela política, pelo poder, não pela fé. Não foi à toa que Jesus chamou o farisaísmo de sepulcros caiados. Os fariseus ele chamou sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, cheio de adornos, de palavras bonitas, de rituais, de práticas, mas por dentro podres. Né? Porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, na verdade, aquela tranquilidade de Estevão, que era uma coisa que ele nunca tinha sentido, ele não conseguia entender como que podia aquele homem acabado ali, quase morto, estar tranquilo. Então, aquilo mexia com ele, lá no íntimo, lá no fundo do seu coração. E ele se perguntava de onde ele tirava essa tranquilidade. Ele não conseguia entender, porque ele não conhecia. Na verdade, ele nunca conheceu a tranquilidade, porque ele sempre viveu em função da aparência, ele sempre viveu em função daquilo que ele ia receber, bem fariseu. Aqueles olhos encaravam os algozes sem temor e sem turbação. Ele ficava muito admirado com isso.
né? E a gente aí lembra mais uma vez daquele aguilhão, né? Que a gente tem falado, que eu trouxe na outra aula, que o Rogério também falou, que a todo momento ele vai recebendo aquela cutucada que a gente recebe da vida toda hora, né? Hoje mesmo, na aula do LA1, a gente estava falando sobre o espírito, a escala espírita, né? E como a gente, como espírito imperfeito, que os alunos às vezes dizem assim, mas quem está entrando? Mas a gente ainda é espírito perfeito, já querem logo se classificar nos bons. Falei, calma. A gente anda para frente com a cutucada. É assim que a gente caminha, de um modo geral. Dificilmente a gente caminha na tranquilidade, né? A gente sempre caminha assim, meio com a vara, né, do condutor do boi. Mais um aguilhão, então, que ele despreza por causa do orgulho, né? E aí, Estevão, atado lá àquele poste, ele só tinha Jesus na cabeça. Então, ele ficou em prece o tempo todo. E ele começa a recitar mentalmente, né, o Salmo de Davi. Jesus, Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na sua mente, nas suas reflexões, ele vai, que a gente vai conhecendo o pensamento dele, através da narrativa de Emmanuel, ele se sente amparado. Ele sente que ele não está sozinho. Por mais que ele estivesse ali sofrendo as dores do corpo, mas ele, espírito, que é a sua essência, a nossa essência, todos somos espíritos vivendo uma experiência na carne, nós não somos corpo com o espírito, nós somos espírito que estamos no corpo. Então, ele sentia esse amparo pelas forças poderosas e intangíveis. A princípio, ele não percebe, ele só sente aquele bem-estar, aquela tranquilidade, aquela calma. E ele aí começa a ter a impressão que mãos amigas, suaves, começam a passar pelas suas chagas. E aquilo lhe traz um alívio até físico. Quer dizer, imagina que coisa mais linda, né? Quer dizer, só um espírito de escola é que vai receber, né, essa ação direta da espiritualidade ali. Mas a gente tem que ter fé, porque um dia a gente não pretende passar pelo que Estevão passou, né? Isso aí, a gente, graças a Deus, já está vivendo num outro tempo. Mas, às vezes, as dores morais que a gente passa, que são muitos, os aguilhões fortes, a gente recebe, sim, essas mãos amorosas nos tranquilizando, pensando as nossas chagas, como ele lembrou na semana passada, o pensar, tratando as nossas chagas. É preciso estar atento a isso, porque às vezes passa batido, a gente se sente injustiçado e nem percebe que a ajuda está ali. Ele tinha, o corpo, né, estava quebrado, quebrantava-se, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Seus olhos mergulhavam em quadros gloriosos, cercados pela corte celestial. Ele começou a perceber. Vamos lembrar que Estevão já era médium, já tinha demonstrado, em várias ocasiões, até o dom de curar. Ele tinha mediunidade. Ali, naqueles estertores, né, enquanto ele se preparava para a desencarnação, do corpo já semidesligado, essa mediunidade aflorou mais ainda. A sensibilidade mediúnica dele veio à tona com mais força ainda. E ele começa a perceber a presença de seres amigos, de espíritos amigos ali cercando. E, de repente, ele sente, ele vê a aproximação de alguém abrindo-lhe os braços. Ele não conhece a figura de Jesus, mas pelas descrições de Pedro, porque ele não foi contemporâneo de Jesus, né? Ele não conheceu Jesus. E não tinha internet naquela época. Hoje a gente ia lá pesquisar, né, no Google. Quem foi Jesus? Quero ver a figura de Jesus. Mas naquele tempo não tinha, era só ouvir falar. Mas pelas descrições de Pedro, ele percebeu que era Jesus que chegava, né? Olha, ó glória! Muito lindo, né? E aí o que ele clama? Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. E Saulo,
Claro, Saulo está longe ainda, ele não sabe que ele vai cair do cavalo, nem vocês também não sabem, não, vocês podem. Mas ele ainda não pode nem avaliar uma coisa dessa, né? E ele só vê que os olhos de Estevão ficam assim meio que paralisados, ele fica meio bolado, né, com aquilo, né? Por que ele está como se ele estivesse fixando, né, um ponto? Sim, exatamente. Sua função é andar para... Não, ela falou que ele estava vendo, né? E Saulo, ele, embora não estivesse vendo, mas ele percebeu que alguma coisa estava acontecendo, porque ele viu que os olhos dele estavam estáticos. Era a visão do Cristo, né? Que o doutor da lei ainda estava longe de alcançar. Olha só, nos dias da aula de Rogério, todo mundo fala pra caramba. Fala, pergunta e tal. Comigo, não. O que houve? Estão com medo de mim? O povo de casa, que eu nem dei boa noite, pode deixar, não mordo. Faz uma pergunta. Será que a gente é capaz de perceber Jesus na hora do aperto, gente? Ainda estamos muito longe de alcançar essa maravilha, que eu não tenho nem como nomear o que seria. Com certeza, assim, essa percepção grande, total ali, né, explícita de Jesus, eu acho que a gente ainda não consegue, não. Mas será que a gente não percebe aquele abraço, aquele envolvimento? Muitas vezes. Espera aí, deixa lá. Fala aí, Sandra. Uma experiência própria, eu acho que quando se aproxima a hora da morte, existe sim um acompanhamento. Sim. E existe sim a percepção da pessoa que naquele momento está acompanhado. Então, nós temos várias narrativas. No caso de pessoas que anteriormente, 1 dia, 2 dias até antes, já começa a perceber os espíritos. Sim. Já no ambiente em que ele está. Com certeza, muitas vezes espíritos amigos, daqueles que nos antecederam. Agora, essa percepção da proteção espiritual, é claro, como ela disse, a gente ainda não alcança a percepção da presença de um Jesus. Mas será que a gente não percebe a irmã Maria Angélica, né? Segurando a mão da gente, que a Vera sempre diz que a maneira dela chegar, ela segura na mão, é muito carinhosa. Então, acho que é uma questão da gente estar aberto e não achar que a gente não merece. Todos merecemos, né? Esse acolhimento, essa presença. E é natural essa chegada de espíritos que já partiram, porque a gente sabe que a gente nunca está sozinho, gente. O momento da desencarnação é um momento muito solene, os espíritos vêm nos ajudar. Nas obras de André Luiz estão cheias de exemplos disso. Eles vêm nos ajudar no desligamento dos laços. É que, às vezes, o pânico, o apego à matéria, faz com que a gente entre no nível de desespero que não percebe a ajuda que nós estamos recebendo. Certo? É só chegar para você me dar pito. É só você... 3 meses. Eu quero dizer que, antes mesmo da gente pensar em Jesus, todos nós temos os nossos mentores que estão aqui grudadinhos, né? Então, qualquer hora, seja de dor ou de alegria, é só sintonia. Muito bem lembrado, Cris, porque a gente quer logo ver Jesus, né? Mas a gente quer ou ver a irmã Maria Angélica, mas a gente esquece que o nosso mentor está ali, do ladinho. A gente não dá muita importância para ele, coloca, né, um escudo aqui na frente, porque a gente fica tão envolvido sentado no puff do coitadinho, eu não mereço, por que comigo? E por que não comigo? Né? Que a gente acaba deixando passar essa presença que é constante na nossa vida. A gente pode confiar, nós todos temos um mentor. Até o pior bandido, até Saulo.
Até Saulo, com certeza, né? Tinha um mentor. Então, ali, Estevão tem essa glória de sentir e de ver a presença de Jesus que chegou ali. Ah, não posso dar spoiler. Não, há um momento, bem no final do livro, em que Chico Xavier confidenciou a uma pessoa, foi até Raul Teixeira, ele fala isso numa palestra, que Paulo participa dessa... Já se foi falado até no início do curso, né? Paulo dita para Emmanuel e Emmanuel dita para Chico. Então, há um momento no final, muito bonito, em que Paulo projeta na mente de Emmanuel a cena. E Emmanuel projeta na mente do Chico a cena. Uma cena que envolve Jesus. E Chico disse que ele não aguentou e desmaiou. Tamanha a beleza, né? Então, deve ser alguma coisa assim, realmente deslumbrante. E aí, estão lá, né? Estevão sendo apedrejado e Saulo, perplexo e, no fundo, sensibilizado. Ele luta muito para não se deixar tocar pela sensibilidade que é latente. Todos nós temos, né? E ele aí espantava-se cada vez mais com essa tranquilidade desconhecida que devia reinar no espírito corajoso e indomável de Estevão. No fim, ele admira muito Estevão. Por isso que dói lá no fundo dele alguém que é muito melhor do que ele tem que reconhecer. Querendo ou não, ele reconhece. E, nesse momento, Abigail, olhando, né, lembra que ele convidou Abigail para ir, Abigail chega, acompanhada de Dalila. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu botei Dalila ali, não sei se vocês notaram, né? Eu catei uma Dalila e botei para lá. Tem que no texto é assim, aproximam-se duas mulheres. Eu falei, não, peraí, ela está sozinha ali, porque no slide original tinha Abigail, não tinha Dalila, não. Botei Dalila ali. Depois ela deixa Abigail com Paulo, com Saulo, e vai embora. E aí, Abigail, fixando o olhar naquele homem que estava sendo ali no holocausto, sofrendo o holocausto, ela observa aquelas feições que são conhecidas. E eles, meu Deus, que homem era aquele atado ao trono do suplício, ao tronco do suplício? Imagina o choque de Abigail, que desde que a gente começou a estudar o livro, está procurando Gesiel, que já tinha pedido a Saulo ajuda. E ela, inclusive, ela aceitou até o convite, porque ela queria estar junto com as pessoas do Sinédrio, fazer um bom intercâmbio ali, ter conhecimento, para que eles, com poder, ajudassem a encontrar Gesiel. Era a grande preocupação dela, era encontrar Gesiel. E, de repente, ela olha ali aquele homem todo machucado, e ela começa a perceber, será? Não é possível. Aquele rosto pálido, desfigurado, seria do seu irmão? E ela começa a lembrar que, quando ela o viu pela última vez, exatamente ele estava desfigurado, porque ele tinha sido preso, açoitado, o pai morreu, lembra? E ele, como ele tinha assumido o crime do pai, que foi colocar fogo lá na plantação, né? na propriedade de Minúcio, como é o nome? Licínio Minúcio, isso. Ele acaba sendo condenado junto. O pai não resiste, porque leva uma chicotada lá que acaba, né, cortando sua jugular. E Estevão é preso, e Abigail é levada dali daquela ambiência. Mas a última imagem que ela tem do irmão é exatamente no momento de sofrimento. Ele não estava naquela situação tão drástica, mas ela tem na mente dela, muito firme, essa imagem do irmão mau, o irmão sendo escravizado, sendo levado, preso, amarrado, né? Porque naquele tempo acho que não tinha algema, não, né? Devia estar amarrado, com certeza.
E ela não podia conter o espanto. Ela ficou ali, assim, abismada. Nada via além do que ele sentenciado, esvaindo-se em sangue. Naquele sangue do martírio. Tinha ímpeto de atirar-se à frente dos algozes, saber a identidade daquele homem. Mas olha só, né, como é que era a situação na época. Eu fiquei pensando assim, imagina isso aqui nos tempos atuais, alguma coisa semelhante. A gente, se acontecesse uma coisa dessa, largava tudo para lá e dane-se, eu vou lá ver quem é. Mas ela se conteve. Primeiro porque a figura da mulher valia menos do que no Oriente, isso que ainda vale menos que um camelo, né? Mas ela era muito pouco valorizada. A mulher era muito tolhida em tudo. E ela tinha que estar sempre sob a dependência de um homem. Entre os judeus, isso foi sempre muito, muito firme, muito claro. E ela queria muito ir até lá, se jogar lá na frente e ver o que estava acontecendo. Mas ela é contida. E aí, ele, nesse meio tempo, Abigail lá, olhando firmemente, naquela dúvida, aquela vontade de ir lá ter certeza se era o irmão ou não. Estevão, na sua visão espiritual ampliada, percebe que Jesus, que ele já tinha visto, olha melancolicamente para Saulo. Né? Eu achei isso tão bonito, porque a gente fica imaginando que nada acontece por acaso, né? Claro. Isso aí não foi por acaso, tudo com a permissão divina. Estevão, com certeza, era um espírito preparado, já. Ele sabia, ele como espírito muito evoluído, né? Ele sabia, ele deve ter se oferecido. Não foi injustiçado, com certeza a pedrinha do quebra-cabeça estava certinha lá no lugar. Ele sabia. Ele veio em missão, né? Como foi muito bem lembrado desde o início do curso, se não houvesse Estevão, não haveria Paulo. Né? E ele sentia, talvez não conscientemente, mas ele, espírito, que Saulo, que seria Paulo mais adiante, tinha a sua missão a cumprir. Ele sabia, ou inconscientemente ou não, que Jesus já havia escolhido Saulo, porque já conhecia o seu caráter, por mais equivocado que ele estivesse, e ele esteve esse tempo todo, mas com aquela sua vontade de fazer o certo, ele seria assim uma aquisição maravilhosa. Eu estava contando, né, que o Jorge Alahat, num dos vídeos dele, ele fala que Jesus, olhando assim nos absurdos que Saulo fazia, mas ele pegou a ficha de Saulo, olhou, falou, não, esse cara é tinhoso, mas eu pego ele para mim. E assim, realmente, gente, né, daqui a pouquinho mais a gente vai descobrir isso, vocês nem sabem que isso vai acontecer. E Estevão, pensa que a alma generosa, né? Estevão, conhecia o Cristo, Saulo não. É preciso ser muito evoluído, sendo ali apedrejado, sendo quase morto ali, sabendo que quem era o responsável por tudo aquilo estava ali na sua frente, vendo Jesus olhar com pena, né? Daquele espírito que ainda não havia despertado, e aí Estevão fala, Senhor, não lhe imputes este pecado. Quer dizer, não lhe cobre, né, esse pecado, como se fosse assim, é quase que nem Jesus falou, né, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Né? Quer dizer, o próprio Estevão fica com pena de ver que Saulo está emburacado ali, né? Mas, então, ele pede a Jesus, não leve em consideração, ele vai despertar um dia. Tanto que vai ter um momento aí que ele fala isso mesmo. Eu acho, né, Anabela, que a gente pode, todos nós, espero que a gente não precise passar pelo apedrejamento, mas fazer o mesmo raciocínio, quando a gente estiver analisando alguém,
o comportamento de alguém e pensar, será que essa pessoa conhece o Cristo como eu conheço? Será que essa pessoa teve acesso, teve a bênção de conhecer a doutrina espírita como a gente tem? E fazer o mesmo raciocínio que o Estevão fez. Porque, a partir daí, a gente torna tudo mais relativo, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Exatamente, eu ia lembrar desse... E aí a gente está desse tendo a trechinho. oportunidade de ter contato com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus. Ali, então, a Cristina quer falar. é esperado da gente comportamentos melhores. Anabela, mas sendo a lei de ação e reação, já era previsível que isso tudo aconteceria. Com certeza. A mesma coisa com todos Mas não vamos esquecer do livre-arbítrio. Era previsível. nós. Não. Eu digo, não. Todas as nossas ações têm reações. Sim. No caso dele ali, ele é responsável não só pelo apedrejamento do Estevão, como de trocentas perseguição. atrocidades. Sim, com eu certeza. volto a dizer, Agora, ele não era um espírito. havia um planejamento de Saulo encontrar Estevão e Saulo despertar. Né? Se contava, Jesus contava com aquele até com uma espécie de fanatismo, que ele era fanático, né? Com seu empenho em defender aquilo em que ele acreditava. Agora, todas essas atrocidades foram resultados do livre-arbítrio. Não estava mas planejado. Ele conhecia isso? Hã? O Saulo conhecia o que era livre-arbítrio? Olha, está aqui na nossa consciência. Na lei mosaica, não. Na lei mosaica tem isso. Ah, tem. Livre-arbítrio não foi inventado nossa, tá na pelo dele. espiritismo, não. Tá na dele. Vamos esclarecer aqui. Peraí, Cris. Você perguntou se ele conhecia o que era livre-arbítrio ou se ele sabia, se ele conhecia... Sim, todo mundo conhece o que é livre-arbítrio. Acho que a pergunta é, ele tinha consciência das consequências espirituais? Isso. Ele já tinha dimensão para tomar as... provavelmente não, porque não tinha... Agora, mas acho que a pergunta não é se ele conhecia livre-arbítrio. Tinha, todos temos. Inconscientemente até, mas Exatamente. temos o poder de escolha. A partir do momento que nos tornamos espíritos, né, com E maiúsculos, as leis divinas são colocadas na nossa consciência. A gente pode até embotar, a gente pode até fazer de conta que não sabe, que não vê, mas Deixa eu te existe. perguntar. No caso, né, o acontecimento parece que veio mais para despertar o Saulo, né? Então, eles certeza. passaram por isso tudo, teve uma programação, certeza. o espírito já era evoluído do Estevão, né? Sim, com Veio certeza. mais para um despertar do Saulo, né? Sim, ele passou por isso tudo, né? Então, sim, né? Pelo que eu peguei aqui, Os porque eu também fariseus cheguei... como um todo, mas mais especificamente Saulo, que o próprio Emmanuel diz que Paulo foi o vaso escolhido por Jesus para a divulgação, né, da Boa Nova, que depois, eu digo que assim, até aqui eu estou com vontade de enforcar o Saulo, mas eu prometo que depois eu vou ser uma ardorosa defensora do Paulo. É que ele também teve inúmeras chances de ser mais prudente, assim como nós. Sim. Então, não é uma questão do livre-arbítrio, né? É uma questão de nós, com a nossa consciência, Sim. do nosso entendimento do certo e do errado. Sim. Então, muitas vezes, achando que estamos certos, nós nos arvoramos, que foi o que o Paulo fez. A gente se cega. É exatamente isso. Agora, a chance de perceber que ele estava equivocado... Teve uma porção. Teve uma porção de vezes. E tem uma... Hã? Ela também quer falar, tá? Acho que o mais importante que a gente tem que lembrar é que ele, em uma encarnação, conseguiu vencer isso tudo. Né? Então, não importa o que ele é agora, mas ele conseguiu. Não é? E a gente nessa encarnação, hein? Assim, ninguém é instrumento do mal, né? Assim, eu reencarnei para fazer mal, não foi isso. Ele podia ter tomado outras saídas e teria completado a tarefa da mesma forma, né? Ele teve várias Isso. oportunidades. Agora, também, assim, uma coisa que eu achei bastante legal é que
Jesus, né, os bons espíritos, eles enxergam as potencialidades que a gente tem, né? Então, assim, a gente muitas vezes olha para o criminoso e fala assim, merece morrer, merece acabar, né? E não enxerga aquela potencialidade, né? Eu estava vendo uma vez uma palestra da Deusa, dela falando assim, como é que cada criminoso, olha só a potencialidade que tem, corre e é bravo, e não sei o quê. Então, assim, os espíritos vão usar isso, né? Com certeza. Naquele livro de André Luiz, né? A Marita, ela foi ajudada pelo obsessor, né? Então, assim, ela só ficou reencarnada por força do obsessor que se mudou que se doou completamente. Ela. Né? Ele Então, se doou, é isso que a gente tem que fluidos, né? Ele foi conquistado, né? E é verdade isso. A gente se cega muito por aquela crença que a gente acha que está certo, e ele teve uma porção de chances de ver, de escolher certo. Ele não quis dar ouvidos, né, e nem sentir em vários momentos, inclusive nessa própria narrativa, Emmanuel mostra assim, que ele chega a se sentir tocado, mas que ele luta para não se deixar sensibilizar. Então, voltando os olhos amorosos para o verdugo, Estevão, né? Estevão viu Jesus ali olhando, né, com pena, com piedade, para Saulo, vendo assim, tipo, o que você anda fazendo da sua vida, cara? Você tem uma missão, você não está entendendo. E ele, né, pede que Jesus perdoe, que Jesus não lhe impute aquela culpa. E aí ele volta os olhos para Saulo. E aí quem ele vê? Abigail. Quer dizer, da mesma maneira que Abigail passou esses anos, nem sei quantos anos, Rogério? 3 ou 4? 3? Acho que mais ou menos 3 anos, né? Desde que ele, Gesiel foi preso e depois conseguiu 3 ou 4 anos, não lembro bem agora. Até esse reencontro, tanto Gesiel ansiava para reencontrar Abigail, quanto Abigail buscava ter notícias, saber para ela, inclusive, Gesiel estaria talvez até morto, porque os escravos não resistiam às galés. Então, quando ele vê ali, ele falou, como explicar a sua presença? Ele reconhece Abigail. Abigail teve um pouco de dificuldade de ter certeza que era ele, porque ele estava todo machucado. Mas ele, quando vê Abigail, ele reconhece a irmã. E ele fica, como explicar a sua presença? De que jeito? Por quê? Como? Ele a deixou lá, né, ainda em Corinto. Ele nem sabia que ela tinha ido para Jope, porque ele não chegou a participar disso. E ele pensa que ela talvez, ele sabe que ele está morrendo. Ele sabe que espírito, já está se desligando. Então, ele pensa que ela talvez tenha sido levada, também já estivesse no plano espiritual, e que tivesse sido levada ali também, né? Talvez seria sido levada também ao reino do Mestre. E continua a sua reflexão. Regressava com ele em espírito, quer dizer, para ele, naquele momento assim, de muita confusão, ele sentiu isso, como ela, né, a Santa falou, que na hora da morte muitos espíritos amigos vêm, e a gente vê, né, as narrativas sobre isso são muito frequentes. Ele ficava pensando nisso, e aí ele pensa, ele lembra daquele momento lá no início, quando o pai estava, né, moribundo, agonizante, que Abigail cantou, né, o cântico de Davi, aquela prece, né, de Davi, que naquela época Abigail cantou, que era uma oração muito linda para os agonizantes. E ele pensa, queria morrer embalado pela sua voz no cântico de Davi. Só que ele não sabe ali ainda que Abigail está ali em corpo presente, assistindo aquilo assim, pasma, desesperada. E aí
Abigail vai e fala, Saulo, ele é meu irmão. Saulo vai dizer, está doida. Então, aquele tem hora, fala assim, enlouqueceste, acho que tem, eu não sei se eu botei isso aí. Não pode ser, enlouqueceste. Como assim? Que doideira é essa? Como é seu irmão? E ela diz, não, é assim, é ele, é Gesiel, deixa-me falar com ele. E ela pede a ele, deixa eu ir lá. Imagina você pedir. Eu já ia largado para lá, ia correr lá. Né? E ele responde, impossível. E as aparências? Como? É que ele ia deixar. Imagina, a noiva dele, que até então, noiva dele, tinha sido apresentada à sociedade na casa de Dalila. Estava todo mundo feliz da vida e ele todo orgulhoso, porque Abigail, né, cumpriu o papel, fez uma boa figura, todo mundo achou que ela estava ótima, ele estava feliz da vida, porque a aprovação da sociedade para a sua escolha tinha sido unânime. Lembrem que ele sempre reitera que ela não era de família ilustre. É como se até ele estivesse fazendo um favorzinho para ela por aceitá-la, embora ela fosse judia, de uma tribo, né, uma linhagem conhecida e tal, e respeitada, mas ela não era de família ilustre. E ele era um fariseu ilustre, família dele super bem posicionada. E ela pede, né, para deixar que ela vá até lá. Ela quer chegar perto do irmão. Mas ele não acredita. Primeiro, ele não acredita que seja Gesiel. Acha que é doideira da cabeça dela. E segundo, que ele não vai permitir que aquilo ali aconteça na frente de todo mundo. Então, ele fala, tá bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou contigo, né, identificar o moribundo, mas cala as tuas impressões. Nenhuma palavra ouviste. Oh. Aí a gente fica, Ave Maria, ainda bem que ele não vive no dia de hoje. Mulher hoje não se cala, não. Cala, Rogério. Ele deu testemunho semana passada, dizendo que na casa dele é onda, né, as mulheres. Cada um nasce na época que merece. Sabe lá que a gente estava lá também, né? Quem sabe até apedrejando. Nós podemos nascer homens e mulheres, sabe lá se a gente estava lá com a pedrinha na mão também, né? E enquanto isso, né? E ele diz, aí ele ordena que levem o moribundo. Vocês repararam que eu botei Estevão no chão? Porque nessa altura o pobre coitado já estava mais para lá do que para cá, e ainda ficar em pé lá, eu consegui deitar. Da mesma maneira que eu levantei Samônio, eu deitei. Eu botei o pobre do Estevão lá, né, caído no chão, gente, estava moribundo. E ele diz, né, para os serviçais lá, mas ele não morreu ainda. Não, leva, eu vou arrancar a confissão dele. É isso que é a justificativa que ele dá. Não, eu vou arrancar a confissão dele nos estertores da morte. Quer dizer, ele não abre mão em nenhum momento, né? E aí, uma coisa que impressiona muito, vou até ter um efeitozinho especial ali, enquanto isso era servido vinho para comemorar o primeiro triunfo do doutor da lei. Quer dizer, Saulo mandou servir vinho, mas era a prática da época, né, gente? Brindar a morte, né? A gente hoje, graças a Deus, a gente já se choca com isso. Né? Houve um tempo que talvez a gente achasse isso que era natural, talvez a gente pensasse da mesma maneira, talvez a gente estivesse do lado dos apedrejadores. Hoje a gente se choca com o mal. Pelo menos a gente já se choca, a gente já não é mais capaz de fazer, né? E já acha absurdo essa comemoração do triunfo através da lei. Outro dia eu estava ouvindo, numa palestra, que o judaísmo ele tem umas leis muito rígidas, né? Leis de Moisés são muito rígidas, porque não eram só leis morais, eram leis civis também. Então, se, por exemplo, um boi ultrapassasse a cerca lá do outra pessoa, teria que consertar a cerca. Tá. Se o boi
machucasse alguém, matava-se o boi. Se o boi matasse alguém, matava-se o boi e o dono do boi. Então, era normal. Matar lá era tranquilo. Tanto é que a lei era o quê? Olho por olho, dente por dente. Ainda. Embora Jesus tenha trazido exatamente o oposto. Né? E ele diz que ele não veio derrogar a lei, mas dar cumprimento, explicar. Mas ainda, principalmente aqueles judeus mais ortodoxos, seguiam aquela lei do olho por olho, dente por dente, com muita firmeza, com muita convicção. E, então, bateu, levou, não tem jeito. E eles achavam ali que estavam super certos, né? Então, ele mandou levar lá para o gabinete, porque ele iria arrancar a confissão, quer dizer, sempre nas aparências, né? E ali, dá para ver o Paulo, que eu botei ele tão escuro ali. Ele se sente ali. Ele parece, assim, ele fica, segundo a narrativa de Emmanuel, como se fosse aliado de si mesmo. Ele fica assim, meio fora do ar, ele não consegue. Aquilo é um choque tão grande para ele. A princípio, ele não acredita, mas ele escuta Estevão, com a voz muito fraca, falar Abigail. Então, não tem jeito, é verdade. Ela não está maluca. É verdade, é o irmão mesmo. E aquilo mexe profundamente com ele, mas ele não aceita esmorecer. E aí, é muito interessante essa parte, gente, porque ele começa a questionar o destino. É muito nosso, né, não? A culpa é sempre do outro. Que mecanismo do destino engendrar a semelhante situação que haveria de amargurar toda a sua vida? Ele ali tem consciência de que aqui o mal está feito, e que aquilo ali, ele, embora, na longa caminhada dele, ele não se deixou abater pela culpa, mas essa culpa sempre esteve presente. Essa responsabilidade, né, dos atos cometidos. Afinal de contas, quando ele desperta, e um dia ele vai despertar, como todos nós vamos despertar, né, aqueles males praticados estão lá. Lei de causa e efeito. Certo? Alguém quer comentar? A gente estava falando, no caso de Paulo aí, a gente tem sempre que lembrar que... Parou, né? Tem que lembrar que ele teve um pai muito rigoroso, né? E ele foi criado assim, né? Não pode chorar, não pode demonstrar afeto, não pode... Então, estava muito nele. Então, isso era muito difícil. Sim. Quando alguém é criado assim, é muito difícil. Sim. Né? E como a gente tem que pensar na gente, né? Os pais muito lembrarem dessa questão. Hoje em dia, não tanto, mas assim, homem não chora. Quantas vezes... Olha esse choro. Quantas vezes um menino chega e apanha e vai, né, trabalhando aquilo, às vezes chega no consultório ali sofrendo, com muita dificuldade na vida, né? Então, assim, muito do que Paulo sofreu é disso. Tanto que, quando ele volta na casa do pai, o pai fala, que isso, está chorando por quê, né? É verdade. Pode falar, Rose. Lá atrás. Aproveitando que ela estava falando, acho que vale a pena a gente ressaltar e lembrar que a nossa programação sempre é do bem, para o bem. Então, Saulo já veio programado para a missão dele, né? Então, de repente, como ela falou, se a infância dele tivesse sido diferente, ele não tivesse tanto orgulho, toda essa situação catastrófica... Poderia não ser assim, não, ele não poderia ter, né, cumprido o caminho, a missão dele, sem esses reveses todos. Sim, com né? certeza, com certeza. E aí ele continua lá nas suas reflexões. Onde estava Deus que não o inspirara no labirinto que o levara àquele cruel desfecho? Então, a culpa é de todo mundo, menos dele, né? A culpa é de Deus. Como a gente, né? A culpa não é, às vezes, das vidas passadas?
A culpa não é do obsessor? Quantas vezes, né? A culpa é do vizinho, a culpa é do filho, a culpa é do marido, a culpa é da esposa. A gente sempre quer que a nossa vida se modifique para melhor, desde que o outro faça o movimento, né? Porque a culpa não é nossa. É uma fuga. É bom a gente botar a culpa no outro. Alivia, mas é bom, entre aspas, né? Às vezes, lá em casa, quando acontece alguma coisa surge, meu irmão, eu vivo junto com meu irmão, e aí, tá, alguma coisa entornada, eu digo assim, pior é que fui eu, não posso nem culpar ele. Porque quando tem alguém, ai, tá vendo, que fez assim, mas quando a gente tem que reconhecer que é a gente, né, que errou, né, nas pequenas coisas, eu sempre digo que a gente erra no varejo, a gente não erra no atacado, a gente erra nas coisinhas pequenininhas que a gente acha que passam batidas, né? Então, será que a gente também não culpa Deus muitas vezes? Não culpa o destino, né? Pelas nossas quedas, pelas nossas dúvidas, pelos nossos tropeções? E aí ela, naquele diálogo, né, nos estertores da morte, a Abigail fala, Gesiel, e ele responde, não chores. Com a voz já muito enfraquecida, né? Eu estou com o Cristo. Olha que coisa linda, aquela certeza, né? Ele tinha visto, mas mesmo que ele não tivesse visto, ele sentia a presença daquele mestre querido, que ele não hesitou em um momento em seguir. E ela pergunta, quem é o Cristo? Ela não conhece. Ouve falar nesse carpinteiro, ela conhece as coisas pela voz de Saulo. Até então, ela até defendia, né, aquelas atitudes, embora ela não conhecesse, pediu para atenuar um pouquinho, tem que andar um bocadinho mais rápido. E ele diz, Jesus é o nosso Salvador. Por que te chamam de Estevão? Ela não está entendendo nada. Por que te deram esse nome de Estevão? E ele diz, por gratidão a um romano generoso que me libertou. Todo mundo sabe, lembra? Do Sérgio Paulo, né? Que o libertou nas galés e pediu só para ele manter silêncio, porque ele era um romano ilustre, e ele adotou o nome cristão de Estevão. E ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho que vale a pena a gente parar e pensar. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Nem sempre a gente faz isso, né, gente? Agradecer, reconhecer. Se a gente quer, não é, amar o próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, é uma relação aí a três, né? Deus, o próximo e a nós mesmos. Então, agradecimento a Deus e agradecimento aos homens. E ele aí fala, sei que eu vou morrer, mas a alma é imortal. Ela pergunta, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? E ele fala, Jesus, justo e misericordioso, me ensinou a amar os próprios verdugos. Lembram de Joana de Cusa? Ela falou exatamente isso, né? Quando aquele né, homem ia lá atar fogo lá no circo romano, que ele perguntou, o que esse Jesus te ensinou? Só a morrer? E ela disse, não, também me ensinou a te amar. Interessante que ela foi contemporânea dele, fui pesquisar, ela morreu em 68, e Paulo foi em 67, quer dizer, eles foram contemporâneos, né? E Emmanuel esqueceu de contar isso para a gente. E aí ela diz assim, ele pergunta, né, mas com quem te deixarei? Porque a mulher não ficava sozinha, a mulher precisava sempre de um protetor, um pai, um irmão, um marido. E aí ela diz, né, mostra que aquele ali é o noivo. E ele aí diz, não vejo no teu noivo um inimigo, mas um irmão. Deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, irá servi-lo com o mesmo fervor. Isso provoca em Saulo uma revolta. Ele queria que ele gritasse, baldissesse. Isso dói profundamente nele, cada vez mais. Essa compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele jamais conhecera, impressionava-o profundamente. Ele não conhecia isso. Ele era extremamente infeliz, gente. Vamos pensar nisso. A resignação e a doçura do jovem assaltavam-lhe o coração endurecido, mas ele trabalhava ali intimamente para não se comover,
ele não se dobraria ao sentimentalismo. Então, ali sendo cutucado, ele balança, ele chega a sentir alguma coisa, mas resiste. E ele pensa, abominaria aquele Cristo que parecia cercá-lo em toda parte, a ponto de abrir um abismo entre ele e a mulher amada. A culpa é de Jesus, não é dele, né? Abigail, irmã de Estevão. Abigail também era culpada, não tinha nada que ser irmã de Estevão. Ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele pregador do caminho. Aí mexe lá na chaga maior, né? Ele foi humilhado, ele se sentia humilhado, né? Porque Estevão demonstrou toda essa superioridade. Não poderia desposar Abigail, ela seria a vítima e ele o verdugo. Ele não podia se sentir daquela forma. E aí, Jesiel já está quase morrendo, e ele fala, a morte não separa os que se amam, vou-me em paz. Quiseram ouvir-te na prece dos agonizantes. E ela aí, Saulo, né, fica rígido ali, e assiste ela começando na oração, ela fazendo a oração, linda, né, Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos. Infelizmente, a gente não tem tempo, mas leiam a oração inteira, que é muito linda. Terminada a prece, Jesiel aquieta-se e Saulo compreende que ele havia desencarnado, já tinha morrido. E aí ele diz, Abigail, tudo está consumado, quer dizer, a morte de Estevão. E tudo terminou também entre nós. A morte, ele anuncia a morte de Estevão e a morte do relacionamento deles. E ela, então, fica pasma. Então, não lhe bastavam os golpes que ela recebeu? O noivo amado não teria uma palavra de consolo? Além da morte de Jesiel, ainda por cima, o abandono? E, ao mesmo tempo, ela pensa, não tem jeito. É o orgulho dele. Ela, embora conhecesse ele, achasse que ele tinha um coração generoso, ela também sabia que o orgulho, mas com a dignidade dela, que ela não chorou, não, ele fala, não usou as armas da sensibilidade feminina. E ele fala, não me compreendes? Não poderei desposar a irmã de um inimigo. Ela tem que compreender, gente. Afinal de contas, a razão é dele, né? Fui infeliz escolhendo essa ocasião para a tua visita a Jerusalém. Vocês viram que nem aí ele reconhece. Ele se arrepende de ter convidado ela para ir lá, porque se ela não fosse, não ia descobrir nada. Ia ficar tudo por isso mesmo. Ele teria os louros todos e nada disso acontecia. Só que ele não sabia que os planos eram outros. Ele tinha que despertar. Vai ou vai, né? E ela diz que não pode obrigar ele a se casar. Pede para não transformar aquela afeição deles em ódio, né? E diz que não vai contar para ninguém que Estevão era o irmão, e porque não quer que nenhum amigo ache que ele foi um carrasco, porque né? Tocado por aquela generosidade, Saulo tem vontade de abraçá-la, né? Mas vem-lhe à mente seus títulos, as atribuições. E aí, o futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígido e implacável devia sufocar o homem para sempre. E aí, quanta escravidão ao orgulho, quanta infelicidade nessa intransigência. Vamos pensar nisso, nesses corações intransigentes. Agora, a gente não pode nem comentar muito mais, não, porque a gente já está em cima da hora. E ele diz, aceito o teu silêncio, mas não a volta, porque pelos da minha raça, os que não são amigos são inimigos. Dura. Olha a cultura que ela falou, né, como ele foi criado, olha a cultura que ele vivia. A gente tem que entender isso também. Afinal, e ele pergunta, afinal, por que? Ela pergunta, por que tanto ódio ao meu irmão? Humilhou-me diante da cidade inteira. No fundo, é isso. A dor é essa. E Abigail, aí, ela cala a boca, ele manda ela calar, ela cala, mas ela pensa, e ela acaba se despertando para Jesus. Porque até então ela não pensava. Quem era esse? Que nazareno é esse que seduziu Jesiel, que foi uma pessoa sempre tão cordata, tão lúcida? E ela aí pensa, vou procurar saber melhor. Despertou o interesse dela, né? E logo depois ela se retira, né? E aí
ele recebe a visita de Gamaliel, que chega ali, e pede, vai lá pedir para que ele libere o cadáver de Estevão para que a Casa do Caminho, os amigos do caminho, deem sepultura. E ele fala, né, a vítima, né, que entregue o cadáver da vítima. E ele fica irritado. Vítima. A existência de uma vítima pressupõe um verdugo, quer dizer, ele não quer admitir, mas ele sabe, né, que ele foi o algoz, né? Eu não sou verdugo, defendi a lei até o fim. E Gamaliel falou, não estou recriminando, melhor não discutir, não, mas concede. Ele aí resolve conceder. E a pobrezinha da Abigail, na casa de Dalila, é acometida de uma febre. Febre essa, mesma febre que ela teve quando o pai, né, morreu, quando Gesiel foi preso, né? E ele, ali, apesar de... a emoção, ele vê o estado da noiva, né? Mas ele providencia o retorno dela para a casa de Ruth e de Zacarias. E ele vai, leva ela até lá, e volta envolvido num vulcão de ideias antagônicas. O despertar da consciência está começando ali, ele não quer, mas está começando. Ele volta a Jerusalém com a intenção de nunca mais voltar a Jope. Cenas dos próximos capítulos, que serão na próxima semana, quando a gente vai ver que Abigail vai se tornar cristã. Então, gente, desculpa essa correria agora no finzinho, né? Vamos fazer a nossa prece, sempre com muita gratidão no coração, pela oportunidade da gente conhecer esse cristianismo iniciante, que nos deve servir de base, de modelo para seguirmos. Afinal de contas, a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Vamos nos mirar nesses exemplos de grandeza espiritual e nos erros cometidos, porque é nos erros que nós aprendemos, para pautarmos o nosso caminho com mais segurança, com amor no coração, fazendo realmente o bem que estamos destinados a fazer. Que Jesus nos abençoe, que o espírito de Estevão e o espírito